Amém, graças a Deus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de meditarmos a sua palavra, de conversarmos sobre a palavra de Deus, de refletirmos. Eu queria dar um título para essa nossa conversa de hoje, que os pais são para sempre. Eu tenho certeza que você já ouviu que os filhos, quando se casam, já não são mais família, são parentes. Já tem a vida deles para lá, enfim, é problema deles agora tudo que acontece. Nós não temos nenhuma responsabilidade com a vida deles. E queridos, de uma certa forma, isso é bem verdade. Mas na prática, isso é mais contraditório do que verdadeiro, né? Porque os pais, eles são realmente para sempre. Os nossos filhos nunca vão nos esquecer e nós também nunca vamos esquecê-los, por mais que eles se casem, por mais que eles se mudem para outra casa, ainda mais se vierem os netos, aí que a ligação fica mais forte ainda. Então, os pais, eles têm um papel eternos na vida dos filhos, né? Não é só porque casaram que vão viver a sua vida, que nós somos anulados como pais e agora eles têm outra família. Mas por que isso acontece? Porque nós temos um papel, queridos, fundamental na vida dos nossos filhos, né? Foram criados por nós, né? Na administração do Senhor. Eles sempre viram os pais como exemplos. Então tudo que precisarem vão correr para os pais. Algum conselho, algo que não sabem, uma vez que os pais viveram mais que os filhos. Você concorda comigo? Que se eles precisarem de uma ajuda, de um conselho, a quem recorrerão a não ser os seus pais? A não ser as pessoas que lhe ensinaram, que lhe deram a base na vida. Então, a história de que quando os filhos se casam, eles vão constituir uma outra família, agora não são mais partes da família ou são parentes. A impressão que parentes é que é algo bem distante, não é verdade? Não é muito verdade, porque os pais que fizeram bem o seu papel sempre estarão presentes na vida dos seus filhos. Depois vão vir os netos e vão fazer mais presença ainda, né? Alguns dizem que os avós, eles vão estragar os netos, mas é uma maneira carinhosa de dizer que vão mimar, que vão dar muito carinho, muito amor, uma vez que a educação agora já não passa a ser tanto dos avós, mas dos filhos, né? Então, o papel é aproveitar mais, né? Não é chamar tanta atenção assim. Mas um fato que é verdade é que os pais sempre terão um papel fundamental. Desde a sua criação, do início, desde pequenininho até a vinda de Jesus, eu posso dizer assim. E eu queria ler com vocês Salmos capítulo, para termos uma base da palavra de Deus, capítulo 127. Salmos capítulo 127 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Heranças do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz um homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Verdade é, queridos, que sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós nos perdemos como pais. Nós não temos uma base, nós não temos uma direção para seguirmos, ainda mais no mundo em que vivemos, que querem ditar como deve ser a criação dos nossos filhos, que querem ditar como que tem que ser a nossa casa. Existe um padrão perfeito do mundo
né, que é totalmente contraditório com a palavra de Deus, ela nos ensina. Então esse texto diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se Deus ele não fizer, se Deus ele não nos ajudar, se Deus ele não nos orientar, se Deus não nos der sabedoria, se Deus não nos der graça, se Deus não nos der autoridade, se Deus não nos der um direcionamento, nós não conseguiremos exercer o papel de pai ou pais, né? Da maneira como ensina a palavra de Deus, porque da maneira correta, nós não vamos ser bem-aventurados, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos perder a direção. Então nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos dos conselhos de Deus. Se o Senhor, ele não, aqui ó, se ele não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Ou seja, se nós não atentarmos para a palavra de Deus para fazermos isso, nós não conseguiremos. Ou seja, a palavra de Deus quer dizer que nós somos um canal, nós somos um instrumento nas mãos de Deus para executar aquilo que Ele manda, aquilo que Ele deseja que façamos, através da sua palavra. Uma vez que nós damos vazão ao que a palavra do Senhor nos diz, nós somos orientados, nós somos ensinados através da Bíblia, através do Espírito Santo, a como conduzir a nossa casa, a como conduzir o nosso lar. Então, reparem que não é naquilo que eu penso, não é naquilo que eu acho, não é naquilo que eu vi, não é naquilo que fulano me disse, não é aquilo que o mundo me diz. Muito pelo contrário, quando a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente olha para o mundo e vê o caos. Famílias sendo devastadas, famílias sendo destruídas. Por quê? Porque não tem uma direção. Porque não querem se curvar diante da palavra de Deus. Porque não querem atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. Então, queridos, a resposta está em Deus. A resposta está na palavra de Deus. Basta tão somente nós tomarmos posse. O que acontece é que muitas das vezes a gente não quer assumir o papel, porque é trabalhoso, dá trabalho, a gente tem que negar as nossas razões, as nossas opiniões. E é difícil, não é fácil. Quem diz que educar um filho é fácil, não tem ideia do que é educar um filho. Educar um filho é todos os dias. É todos os dias. Não é um dia você ensina uma coisa e amanhã você não ensina mais. Porque nenhum filho aprende você ensinando uma vez. Você tem que bater na tecla todos os dias. É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo? Então, quanto mais você fala, mais ele aprende. A palavra do Senhor mesmo diz: ensina ele andando pelo caminho. Ensina ele quando você estiver à mesa. Ou seja, onde você estiver, a oportunidade que você tiver para ensinar, ensine, inculca na cabeça dele, coloca dentro da cabeça dele, né? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho, ele não vai se desviar dele. Talvez você fale assim: mas eu conheço fulano de tal que é criado na igreja e tal, e não sei o que, e agora está no mundo, e ele é filho de pastor. Então a gente não pode julgar julgar essa palavra, um acontecimento ou algo que vem acontecendo, porque nós não estamos inseridos dentro daquela família. Ou a palavra de Deus ela mente, ou a palavra de Deus é mentirosa. É claro que não, queridos. Então se a palavra do Senhor ela diz: ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele for mais velho, ele não vai se desviar dele. Então existe um segredo que nós temos que descobrir, como que é esse ensinamento, como que a gente vai fazer, como vamos ensinar. Quem sabe você só ensinou seu filho a fazer uma coisa uma vez e nunca mais ensinou. Só mostrou ele uma vez como se faz e ele não aprendeu e depois você não ensinou mais. Então, meus queridos, é uma missão
É algo que a gente precisa fazer com excelência e não de qualquer jeito. Porque, como a própria palavra diz, os filhos, eles são herança do Senhor, né? E feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Ou seja, quanto mais filhos você tiver, mais protegido você vai estar. Aí você vê no mundo atual filhos se rebelando contra os pais, sendo inimigo do próprio pai dentro de casa, batendo no pai dentro de casa, fazendo coisas terríveis com os próprios pais dentro da sua casa. Então você vê que os valores, eles estão invertidos. Enquanto a palavra do Senhor diz aqui, que eles vão ser como flechas na mão do guerreiro, né? Assim são os filhos da moça feliz. Feliz é o homem. E às vezes, quando estão tristes, que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com ele o inimigo. Ou seja, querido, o que falta para as famílias serem estruturadas? O que falta? Né? Se a gente fizer essa pergunta, se a gente... o que está faltando na sociedade? O que está faltando? Está faltando pais preparados. Está faltando pais que temem ao Senhor. Pais que andam no caminho do Senhor. Pais que consultam a palavra de Deus para educarem os seus filhos. Pais que têm prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. É muito triste quando a gente não precisa ir muito longe, né? Às vezes a gente olha no nosso meio, né? Famílias devastadas porque não atentam para a palavra de Deus. Esse é o motivo, queridos. Não tem outra. Pais que já perderam a autoridade, pais que não são exemplos para os seus filhos, porque eles vão aprender muito mais naquilo que você faz e eles estão vendo do que naquilo que você propriamente ensina. Ou somos aqueles que falam, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não tem um ditado que diz assim? Então, queridos, esse é o resultado, né, de famílias está sendo assim, de filhos rebeldes, de filhos sem estrutura emocional, despreparados. Aí eu queria que você imaginasse como que esse filho vai criar constituir família, uma vez que ele, dentro da sua própria casa, ele não vê o seu pai como exemplo, ele não tem uma ideia de como que é uma família, ele não tem uma base. Nós vemos muitos casos de quando o filho tem o seu lar destruído, né? Aquele lar destruído, o pai briga, a mãe briga, o pai é alcoólatra e não sei o que, e ele fala, e ele, né, um pouco mais de juízo, ele fala, a minha família não vai ser assim, a minha vida não vai ser assim. Ele consegue ser o contrário porque ele tem uma ideia do que é ser uma família de verdade, e ele tem ideia de que não é aquilo que ele está vendo. Aquela briga, aquela falta de controle, aquela bagunça dentro de casa que você pode imaginar que de todas as maneiras acontece. Então, quando o filho tem uma casa assim, a impressão que você dá é que é mais fácil, que ele tem uma base. A minha casa não vai ser assim. Agora imagine um filho que ele cresce dentro de uma casa que ele não tem nenhuma coisa nem outra. Ele não tem uma ideia de uma família feliz e nem tem uma ideia de uma família que é destruída. É aquela coisa morna, não é nem lá e nem cá. Então esse filho, ele cresce sem direção, ele cresce não tendo em quem olhar, não cresce na sua vida como adulto, na sua vida como homem, enfim, como mulher, né? Então, querido, é muito complicado. É muito complicado. Então, cabe a nós, como pais, sermos exemplos e ensinar e mostrar o caminho que eles devem andar. E os pais são para sempre. Se você foi um bom pai quando seu filho tinha 5 anos, e depois continua sendo quando ele tem 10, e depois com 13, que é aquela fase bem difícil, 15, 18, ele nunca vai deixar de te ouvir. Ele nunca vai deixar de olhar para você e ver em você
que você quer fazer a coisa certa, que você quer fazer o que é correto. E, querido, não é o que você faz, não é o que você... não é a sua decisão, não é o que você manda, não é o seu autoritarismo, mas é o que a palavra de Deus diz. O segredo está em fazer e obedecer o que a palavra de Deus diz, e não o que a gente acha ou o que a gente deve fazer ou o que é certo. É o que a palavra de Deus. Porque a autoridade, ela está na palavra de Deus. Está aqui. O conselho está na palavra de Deus. A sabedoria está na palavra de Deus. Se nós atentarmos para ela, nós não iremos errar. Porque as vozes vêm, os conselhos vêm de lá, de cá. E se a gente ouvir, se a gente atentar, a gente se perde. Então, se a gente manter o nosso olhar na palavra de Deus, a gente não vai errar. Não vai errar sendo pai de família, né? Não só pai de filho, mas pai de família. É a maneira como você trata a sua esposa, é a maneira como seu filho olha e está vendo que provavelmente vai tratar a esposa dele. Qual tem sido a maneira? A maneira como você fala com ela, a maneira como você se comporta, a maneira como você é, né, em sociedade, o que você faz, o seu comportamento é que vai ditar, é que diz se você realmente é pai ou não é. Essa é a verdade, querido, porque pai não é somente aquele que cria, porque fazendo filho tem um monte de gente aí. Agora, educar, mostrar o caminho, pagar o preço, isso aí você pode contar nos dedos. Eu faço uma pergunta para você. Qual escolha você vai fazer? Você vai ser aquele pai que não está nem aí. Ele que escolhe o destino dele. Ele que procure fazer o que é certo. Ele sabe o que é certo, ele que procure fazer. Você vai ter um filho e deixá-lo no mundo tomando as suas decisões sozinho, ou você vai estar do lado para ajudar? Aí eu falo para você, como que vai ficar a sua geração? Ou você também não está nem aí para a sua geração? Como que vai ser os seus netos? A sua geração. Porque sucesso, querido, né, já está mais do que comprovado. Não é uma conta bancária recheada, não é ter o melhor carro, não é ter um bom emprego, porque isso aí tem um montão de gente que tem, mas a vida está destruída, a família está devastada. Então está mais do que provado que o maior tesouro que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. Se tem algo que nos mantém de pé, se tem algo que nos dá esperança, se tem algo que a gente precisa lutar, que a gente precisa perseverar, se tem algo que a gente nasceu para fazer, o papel nosso na terra, se você perguntasse para que eu vim a este mundo, se você tem filho, é para ser pai, você pode ter certeza. Então assuma este papel. Se você não sabe como fazer, atente para a palavra de Deus. Ore a Deus. Peça sabedoria. Que nenhum mal vai chegar à sua casa, que nenhum mal vai tocar na sua família. Deus, ele vai te dar autoridade para você exercer o papel que ele te deu. Como a própria palavra diz, os filhos, eles são herança do Senhor, então são dele. E a gente precisa cuidar, né, como se fosse dele, que são dele. Amém, meus queridos? Eu queria ler aqui mais um texto, para não ficar somente aqui nas minhas palavras. Como eu disse no início, isso é mais uma conversa do que uma mensagem, do que uma palavra, uma pregação, tá? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, elas discordam totalmente do que eu estou dizendo, né? Totalmente. Mas o pouco de experiência que nós temos, o pouco de experiência, é isso que nós temos aprendido. Provérbios 17:6 diz assim, ó. Esse versículo é muito lindo porque ele é um versículo que fala sobre a nossa geração. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Esse texto, querido, como que a gente pode pensar que o nosso papel como pai, ele termina quando nossos filhos casam ou eles vão constituir família? É algo assim que não combina com esse texto, que diz que os netos, eles são a coroa dos avós. Ou seja, tudo aquilo que você fez quando você tinha um filho,
né? Aquilo que você deu de melhor, a educação, o direcionamento, né? Os ensinamentos. E agora ele tem um filho, né? Que é o seu neto. Ele vai ser agora a sua coroa, ou seja, você está sendo recompensado por tudo aquilo que você fez. Você não gostaria que o seu neto ele nascesse ou fosse criado num lar estruturado, num lar onde a palavra de Deus ela reina, num lar onde Deus ele está presente, onde você entendeu o seu papel de sacerdócio e agora o seu filho ele vai fazer aquilo que você fez com ele, você ensinou, ele aprendeu, ele vai fazer. Você imagina o orgulho de um pai vendo, podendo viver para ver essas coisas. Do seu neto, do seu tataraneto e assim sucessivamente. Porque é promessa de viver muitos anos aqueles que temem ao Senhor, né? Para aqueles que temem e andam nos caminhos do Senhor. Então eles verão muitas coisas, então vale a pena pagarmos o preço. Vale a pena nós investirmos os nossos filhos, não somente, querido, em estudos, não somente em faculdade, mas em lição de vida. Vida, como falo, vida também espiritual. Né? Que ele também seja um sacerdote no seu lar, que ele também saiba cuidar da sua casa, que ele também saiba cuidar da sua família, e assim por diante. Então, os pais, eles são para sempre. E nós, como pais, nós temos a responsabilidade de não arregarmos, de não vacilarmos, de não pecarmos contra Deus, para você entender melhor, e sim sermos exemplo, e sim sermos coluna da nossa casa, e sim sermos sacerdotes, sermos aqueles que, quando os nossos filhos precisarem, nós estaremos aqui para socorrê-los. Enquanto Deus ele quiser, nós estaremos aqui. Então, amados, esse é o nosso papel como pais. Então, para aqueles que têm filhos, já tem mais de um, né, eu digo por experiência, nós nunca deixamos de nos preocupar com os nossos filhos. Eles sempre estão nas nossas orações. E cada conquista que eles têm é uma alegria assim, em dobro que nós sentimos. Imagine algo que você ganhou. Quando eles ganham, a felicidade de um pai é em dobro. Quando eles estão bem na sua carreira, quando eles estão bem na sua vida espiritual, quando nós podemos exortar. É claro que existe o papel fundamental do marido, né? Uma vez que nossos filhos se casam, muitas coisas agora partem a ser do marido, não nossa mais. Nós não podemos nos meter, não podemos entrar na vida deles como, enfim. Mas eu digo assim, queridos, o papel que nós precisamos fazer de estarmos sempre aqui. Porque vai chegar uma hora que eles vão precisar. Vai chegar uma hora que, se nós estivermos aqui presentes e sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, eles virão e acharão e encontrarão. E quando buscarem, encontrarão o quê? Encontrarão uma pessoa edificada na palavra de Deus. Encontrarão uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que continua lutando contra o pecado. Não estou dizendo uma pessoa perfeita, querido, mas uma pessoa íntegra, uma pessoa temente ao Senhor. Vai continuar sendo um sacerdote do lar. Então você imagina, você educa o seu filho, você faz a sua parte enquanto ele está com você. Ele se casa e pronto. Aí daqui a pouco você vai e desiste. Você vai e começa a fazer as coisas de uma maneira que não agrada ao Senhor. Não é mais o exemplo, não é mais um espelho, não é mais a quem ele pode contar. Não é, então isso é para sempre, amados. Os pais são para sempre. Essa história de que agora é parente, pode ser parente. Mas nós, aqueles que são sempre, continuarão sendo referências e espelho na presença de Deus. Então o motivo dessa nossa conversa, dessa nossa palavra, dessa nossa reflexão é que a gente não pode arregar. A gente não pode desistir. A gente tem que continuar.
Talvez você não tenha força para continuar por você mesmo. Né? Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não aguento mais. Meu Deus do céu. Eu faço uma coisa... eu faço 1000 coisas certas. Faço um errado e todo mundo aponta o meu erro. Não é assim que funciona? É desse jeito. Às vezes cansa, às vezes bate o cansaço. Mas quando esse cansaço bater, possamos correr para os pés do Senhor e pedir o renovo. E pedir para Ele nos restaurar novamente. Nos colocar de pé novamente. Porque nós estaremos de pé. Não só por nossa causa, mas é por causa da nossa família, por causa dos nossos filhos, por causa das pessoas que olham para nós e nos veem, né? Tem pessoas que olham para a gente, querido, e nos vê como referência, como espelho. Não que a gente seja perfeito, mas o ser humano ele tem essa necessidade, né? Sabemos que quantos caíram e quantos vêm caindo, mas que possamos não cair, como diz a palavra de Deus. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Veja que não caia. Então Deus nos chamou para estar de pé. Não somos super-homens, super-pais, mas que possamos ser aqueles que não desistem, aqueles que perseveram, aqueles que mantêm a sua consciência tranquila diante de Deus, que está fazendo aquilo que Deus mandou, ordenou através da sua palavra. Amém, meus queridos? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, para que possamos falar. Deixa eu ler o último texto, aqui de Efésios. Efésios, no capítulo... Aqui fala diretamente dos filhos, né, no caso. Efésios 6 diz: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Claro, querido, a palavra de Deus aqui, né? Só falta a gente desenhar para que possamos entender melhor. Então é na admoestação do Senhor. Tem a disciplina. Quando a gente precisar pegar pesado, a gente tem que pegar. A palavra do Senhor, ela fala: fustigue o seu filho com a vara. Hoje em dia não se pode bater mais numa criança. Mas existem muitas formas de nós educarmos os nossos filhos. E essa forma precisa ser dentro da palavra de Deus. Então esse mês é o mês dos pais, que o Senhor ele possa fortalecer a sua vida, para que você continue, né? Nós sabemos que não é fácil sermos pais. Não é fácil sermos pais de filhos nem pais de família. São muitas as responsabilidades. Mas que quando o fardo estiver pesado, que possamos ir até Jesus, né? Como ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor sempre vai aliviar, querido, a nossa carga. E sempre que precisarmos, nós podemos contar com o Senhor, porque a família, ela é uma constituição divina, foi Deus quem criou, foi Deus quem formou. Então, nós podemos contar com a ajuda do Senhor. E para sermos bem-aventurados, para sermos bem-sucedidos, para termos sucesso na nossa casa e família, nós precisamos da ajuda de Deus. Não pense você, porque é muita luta que a gente tem que enfrentar. Fora as lutas do dia a dia, são as lutas espirituais. São aquelas guerras invisíveis que você não vê, que você não conhece, que só vai ver se você for espiritual. Só vai ver se você tiver uma vida de oração, uma vida com Deus. Então, querido, é pela fé que a gente faz isso. É pela fé. Não é pela vista, não é olhando este mundo, não é as coisas visíveis, não. É no mundo espiritual também que a gente guerreia. Se eu fosse contar aqui quantas lutas eu travei na minha vida, para salvar os meus filhos, passaria horas aqui contando e falando, porque são muitas lutas, muitas guerras. E todas elas eu venci
com a graça de Deus, com o poder de Deus. De mim mesmo, zero. Se não fosse a graça, se não fosse o poder, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse Jesus na minha vida. Então, queridos, vai ter momento que você vai ter que se levantar espiritualmente, orar, guerrear, expulsar o mal, mostrar para o inimigo quem é que manda dentro da sua casa. E quem manda é você que manda. Deus te constituiu por cabeça e não por cauda. É você quem manda. Então, se você deixar, o mal ele faz arruaça dentro da sua casa. Tá? Ele maltrata os seus filhos, ele maltrata a sua casa, a sua família, a sua esposa. Bagunça com tudo. Mas se você tomar posição, saber quem você é, a posição que Deus te colocou como cabeça, você não vai ser envergonhado. Nenhum mal vai te envergonhar. Ninguém vai tocar na sua casa, nem nos seus filhos e nem na sua família. Então, possamos aprender isso mais e mais nessa noite. Eu falo que possamos, porque eu também, dia a dia, a gente vai aprendendo. Apesar de ter vivido muitas experiências com o Senhor, e se Deus permitir, verei muito mais. Amém, queridos? Então, eu acredito que seja por aqui, até aqui esta palavra, que Deus ele possa te fortalecer, te levantar se você estiver caído, te dar força se você estiver fraco, pensando em desistir, abandonar tudo, porque isso acontece. Na verdade, tem momentos que a gente quer desistir. A luta é grande, mas o nosso Deus é maior que qualquer luta, que qualquer barreira, que qualquer problema. Eu queria orar antes de encerrarmos, amém? Se você ficou até aqui, ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, ó Deus, quão grande é a nossa responsabilidade como pais de família, como pais de filhos, e o que o Senhor nos chamou, ó Deus, para exercermos este papel. E assim como o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacita para assim fazermos, ó Deus. Então nós pedimos ao Pai que continua nos dando sabedoria, graça, entendimento, discernimento de espírito, para que possamos entender e ver, ó Deus, quando o mal se aproximar da nossa casa, para tentar destruir, para tentar desestruturar. Pai, tem misericórdia de nós. Que não possamos perder, ó Deus, a sintonia com o Senhor, a confiança em Ti, o relacionamento com o Senhor. Meu Deus, nós queremos estar na Sua admoestação, seja para criar os nossos filhos ou para liderar a nossa casa e a nossa família. Eu oro, ó Deus, por cada pai neste momento, que parou para orar, meu Deus, comigo neste momento. Que o Senhor possa fortalecê-lo. Que o Senhor possa dar graça a ele, dar sabedoria. Em nome de Jesus, ó Deus, que ele entenda o seu papel. E que se ele entendeu que é tão difícil, mas que ele possa, Pai, saber entender que ele não está sozinho nesta guerra. Porque assim como o Senhor o chamou, o Senhor também irá capacitá-lo. Irá capacitá-lo através da sua palavra, Senhor. Aqui, Deus, a Bíblia Sagrada. Pai, dê forças, dê ânimo para que ele possa buscar os conselhos, a sabedoria que está na sua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada família representada nesta hora, por cada mãe, por cada pai. Joga por terra todo intento de Satanás, Pai, de destruir, de separar. Em nome de Jesus e na autoridade do seu nome, que eu repreendo nesta hora toda divisão, toda separação. Pai, que este pai entenda este filho, que esse filho entenda este pai. Que haja amor, que haja compreensão, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, te pedimos a tua bênção para a nossa casa, para o nosso lar. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meu amado. Seja abençoado, seja restaurado. Até uma próxima, se assim Deus permitir.